Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Prazer poder servir por palavra de Deus hoje à noite. Nós vamos pensar um pouco nesse nosso quinto encontro de homens a respeito de um tema que é muito apropriado na nossa época, pecados ocultos, e nós nos deteremos, sobretudo, em três questões que foram pontuadas pelo Senhor no coração da liderança dos homens dessa igreja: raiva, impaciência e falta de domínio próprio. Portanto, para tanto, eu gostaria de convidá-los, por gentileza, a abrir suas Bíblias comigo, visto que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, e com a ajuda do Senhor nós leremos do verso 1 ao verso 17. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, esse será o tema e o texto para a nossa breve reflexão de hoje à noite, em nome de Jesus. Olá para os irmãos da minha alegria, que eu visito amigo, Silvana, mais irmãos preciosos dessa igreja. É sempre bom poder voltar aqui, ver essa igreja missionária, estamos comprometidos com o reino do Senhor. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais, para a glória do nome dele. Permaneça comigo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, irmãos, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Logo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, da mesma forma perdoai também vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração, assim como foste chamados em só corpo, e sejam gratos por isso. Habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que o bom Deus possa procurar sua palavra no nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do querido pastor Ivan. Portanto, eu gostaria de orar um pouco mais com esses nossos vocês hoje à noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. E nós gostaríamos, ó Deus, de rogar o teu favor para que, por meio da tua muita misericórdia, o Senhor nos permita pensar a respeito dessas verdades que são muito apropriadas à nossa época.
Nós somos homens de Deus e fomos alcançados pela mensagem da cruz ensanguentada, regenerados pelo lavar do doce Espírito Santo. Somos, a maior parte de nós, homens casados, pais de família, bons cidadãos, mas somos pais do Senhor. E nós reconhecemos as nossas muitas necessidades, os nossos momentos, as nossas limitações, e é por causa dessas fragilidades que nós estamos aqui, ó Deus, porque reconhecemos aquilo que fizeste por nós na cruz do Calvário, e nós queremos ser melhores servos, melhores adoradores, homens que façam jus à poderosa vitória do Calvário. Portanto, tenha misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco de uma maneira simples, objetiva, mais direta e verdadeira, para que, afetados por tua palavra e encorajados por ela, nós possamos voltar para os nossos lares, para as nossas famílias, para as nossas esposas e filhos, pais e mães, cientes de que foi a tua doce voz que nós estamos ouvindo hoje à noite nesse lugar. Portanto, tenha misericórdia de nós e trata conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, esse documento foi escrito pelo apóstolo Paulo na primeira metade da década de 60 da Era do Senhor. O apóstolo Paulo nunca esteve pessoalmente na igreja de Colossos, como ele mesmo assevera. Essa igreja provavelmente foi plantada por um dos discípulos do apóstolo Paulo. Por ocasião da terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo esteve pelo menos 3 anos na cidade de Éfeso. E estando em Éfeso, ele fundou aquilo que nós podemos chamar de uma espécie de seminário primitivo. Todos os anos ele lecionava teologia a partir da cidade de Éfeso, e como Éfeso fazia parte de uma grande rota comercial naquela época, os peregrinos, viajores, comerciantes que estavam indo do Ocidente para o Oriente e vice-versa, sempre precisavam passar pela cidade de Éfeso. Portanto, boa parte dos cristãos iam até aquela cidade, ouviam as aulas que eram compartilhadas pelo apóstolo Paulo, eram edificados por aquela sólida teologia e depois voltavam para suas respectivas realidades levando aquele conhecimento. Epáfras, que provavelmente foi um dos fundadores da comunidade de Colossos, foi um desses irmãos, que esteve na cidade de Éfeso, foi orientado, catequizado pelo apóstolo Paulo e posteriormente, junto com Filemon, provavelmente foi um dos fundadores dessa igreja robusta, dessa igreja genuína, dessa igreja forte, que com o passar dos anos, infelizmente, veio a enfrentar algumas dificuldades, porque os falsos mestres, os falsos pregadores, que infelizmente já infestavam aquela região, também chegaram ao Vale do Rio Ido, a cidade de Colossos, a cidade de Herápolis, a cidade de Laodiceia, e esses falsos pregadores disseminavam aquilo que à época ficou conhecido como a heresia colossense. O que era isso? A heresia colossense era uma miscelânea de conceitos oriundos de rudimentos dos filósofos da época, somados ao calendário, à dieta cerimonial de Moisés, junto com aspectos legalistas das religiões de mistério daquela região da Ásia Menor. Um amontoado de conceitos pagãos que prejudicava profundamente aquela igreja que estava dando os seus primeiros passos. Portanto, pelo fato de ser um inimigo poderoso, versado, preparado, a liderança daquela igreja resolveu levantar uma oferta missionária e enviar Epáfras até a capital do Império, a cidade de Roma, onde Paulo estava preso, para tentar fazer com que o apóstolo Paulo compartilhasse com aqueles irmãos uma espécie de saída, uma solução para o problema que a igreja de Colossos estava enfrentando. Portanto, Paulo recebe aquele irmão precioso, que se tornou um dos auxiliares do apóstolo Paulo, pregou o evangelho com muita autoridade para a glória de Deus naquela região, e finalmente depois retornou com essa carta em mãos para que a liderança da igreja pudesse fazer frente àqueles falsos mestres que prejudicavam a igreja.
da produção desse documento que é tão importante para a cristandade, que é tão importante para todos nós. Dito isso, irmãos, nós olhamos para esse documento e, ao olharmos para esse documento, nós observamos que do capítulo 1 ao capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele compartilha conosco um profundo saber teológico, seria a parte mais dogmática da carta, a parte onde Paulo destila a teologia, e depois, a partir do capítulo 3, que é justamente o capítulo que nós lemos, parte hoje à noite, Paulo compartilha aquilo que na teologia nós chamamos de aspectos práticos. É como se no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo compartilhasse com aqueles irmãos uma saída teológica para os problemas da comunidade, e a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, ele fizesse as aplicações daquilo que ele havia compartilhado desde então. Portanto, quando nós chegamos ao capítulo 3 de Colossos, é como se o apóstolo Paulo estivesse pressupondo que quem vai ter acesso a esse conhecimento, por óbvio, já tivesse lido os capítulos 1 e 2. E nos capítulos 1 e 2, quando ele faz frente à heresia colossense, dentre outras coisas, ele compartilha conosco o plano de salvação. Ele fala a respeito da poderosa mensagem da cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Ele prepara o terreno para aquilo que ele vai compartilhar com a igreja a partir do capítulo 3. Portanto, é importante, ainda que rapidamente, que nós venhamos a pontuar algo de interessante que Paulo disse nesses 2 capítulos iniciais, para nós criarmos um contexto, e aí nós chegamos no capítulo 3. Veja, se você abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 1 de Colossenses, você vai perceber que Paulo vai tratar da excelência da pessoa e da obra de Deus. No capítulo 1, verso 13, Paulo vai nos dizer que Jesus foi aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, nos apanha mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, em primeiro lugar, por conta da queda do nosso primeiro pai, Adão. Adão nos representava, de modo que na queda de Adão, todos nós caímos com ele. Desde o momento em que nós estamos ali sendo fecundados no ventre das nossas mães, nós já somos fecundados na qualidade de pecadores. Davi diz no Salmo 51, eu fui constituído em iniquidade, e foi em pecado que me concedeu minha mãe. Mas para além desse pecado herdado, do qual nós já nascemos em rebeldia para com o nosso Deus, réus de um juízo certo, justo e eterno, diariamente nós somamos o nosso próprio pecado. Amontoamos ira para o dia da ira. Passamos a dever tão profundamente a Deus, de modo que essa conta se torna insolúvel, impossível de ser paga. Ela é impossível de ser paga porque nós não temos contato com Deus para pagar. Ela é impossível de ser paga porque nós não temos moeda para pagá-la. E ela é impossível de ser paga porque, ainda que nós tivéssemos tudo isso, Deus não se ofereceria a nós para finalmente poder receber. Porque Ele é santo e santo e santo. E não há nada em todo o universo que nós pudéssemos oferecer a Deus de modo que Ele viesse a nos ser propício. Porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado torna o nosso Deus irado para conosco. E para fazer valer a sua palavra e a sua santidade, Deus precisa punir o pecador. Só há perdão de pecados quando há derramamento de sangue. Para fazer com que o nosso Deus seja apaziguado em sua ira. E para que a sua palavra não caia por terra. Para que o pecado não seja varrido para baixo do tapete, o pecador precisa sangrar. Porque só há perdão de pecados quando há derramamento de sangue. O Senhor foi claro com Adão. No dia que você comer desse fruto, você certamente morrerá. E no pecado de Adão, Deus diz para nós: a mim pertence a alma do Pai e a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Como é que Deus satisfaz a sua justiça e preserva a sua palavra?
quando em sua ira ele pune o pecador. E como Deus pune o pecador? Matando. O salário do pecado é a morte. Mas não apenas uma morte física. Ele nos pune com a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Palavras do Senhor Jesus: vocês não devem entender ao homem, visto que o homem só possui poder de lhes matar aqui. Antes vocês devem entender a Deus, que além de lhes matar aqui, ainda possui o poder de lhes lançar no inferno. Tudo isso foi resolvido quando naquela sexta-feira fatídica, o Senhor Jesus sangrou por nós na cruz do Calvário, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. No sacrifício vicário, substitutivo do Senhor Jesus, a justiça de Deus foi satisfeita, a sua ira foi afastada, e o caminho até então obstruído pelo pecado finalmente foi refeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que por meio da fé se apropria do seu sacrifício sangrento tem o seu pecado perdoado, o seu corpo regenerado e o seu relacionamento refeito com o Pai. É dessa forma que, por meio da fé, Ele nos encontra no verdadeiro tremedal de lama que é a nossa vida e nos transporta para o seu reino de amor, e nós passamos a ser propriedade exclusiva dele, sacerdócio real, nação santa. Na cruz do Calvário, na vitória do nosso Rei, nós aprendemos de onde nós saímos, o que foi feito por nós, e descansamos na certeza de que sabemos para onde nós estamos indo. Porque Ele, Colossenses 1, 15 e 17, é a imagem do Deus invisível, o Criador e sustentador de todas as coisas, a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, quem tem Jesus tem tudo e não há falta de nada. Paulo fala da excelência da pessoa de Cristo Jesus. Então ele exorta os nossos irmãos colossenses no capítulo 2 a conhecerem a Jesus da maneira como eu demonstrei brevemente para vocês, de forma vicária, de forma substitutiva. Paulo exorta aquela comunidade a se apropriar por meio da fé de Cristo Jesus, a tornar o sacrifício da cruz ensanguentada o motivo da sua razão de ser, fazendo com que aquela igreja depositasse toda a sua confiança no sangue precioso de Emanuel, que foi vertido gota a gota, para que na morte de Cristo aqueles irmãos tivessem vida e vida em abundância. Mas Paulo queria mais. Paulo queria que eles se apropriassem de Cristo por meio da fé, mas que permanecessem com Cristo. Por que isso é importante, irmãos? Porque começar bem é importante, mas terminar bem, irmãos, é muito bem. Quantas pessoas preciosas no começo da nossa caminhada em direção à nossa amada cidade celestial não iniciaram essa jornada conosco? Essa cadeira vazia, que provavelmente está aí do seu lado, poderia ser ocupada por aquele irmão precioso que começou a jornada com você lá atrás. E infelizmente ele ficou pelo caminho. Paulo diz, Colossenses capítulo 2, verso 6: ora, assim como recebereis a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Meus irmãos, a nossa caminhada em direção à nossa amada cidade celestial não é uma corrida de 5, 10, 15 ou 21 quilômetros. É uma espécie de maratona espiritual. E não é suficiente correr 5, 10, 15 ou mesmo 20 quilômetros. Se você não passar aqueles portões dourados, toda a sua caminhada terá sido em
liderou aquela maratona por 10 quilômetros. Não se preparou tão bem, sucumbiu, ficou pelo caminho. Lá pelas tantas, quando os demais atravessam a linha de chegada e já estão retornando para suas casas, aquele que liderou por 10 quilômetros está lá, ainda. Ele está pulando, gesticulando, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: eu liderei 10, eu liderei 10, eu liderei 10. A pergunta é suficiente? A recompensa no final? Há muitos irmãos, a semelhança de nós que estamos aqui hoje à noite, que quando a trombeta soar estarão dizendo: eu quase consegui, eu quase consegui, eu quase estive lá. Será suficiente? Não, porque eles vão queimar irremediavelmente por toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Nós não podemos nos dar ao luxo de meramente começar bem, irmãos. Nós precisamos estar radicados e edificados e confirmados na fé. Precisamos tomar esse arado em nossas mãos e não olhar nunca mais para trás. Precisamos saber, irmãos, que não há armadura para as nossas costas. Aquele que recuar perecerá. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal que não permitirá que esse mundo de toda podreça. Se nós perdemos a nossa razão de ser, para que mais perseguirmos? Se eu pudesse implorar algo a você hoje à noite, seria: se você é santo, santifique-se aí. Porque aquele que ali virá e não cantará. Se aproprie de Cristo por meio da fé. Cresça no conhecimento dele. Permaneça na presença do Senhor. E em terceiro lugar, já que você está radicado, edificado e confirmado na fé, por fim, para manter o seu coração bem preservado. Já disse o sábio Salomão: sobretudo que se deve guardar, nós devemos guardar, irmãos, o nosso coração. Colossenses 2,8. Cuidado, que ninguém vos venha enganar com suas filosofias, com sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. E nós precisamos guardar o nosso coração. Porque cada vez mais valores outros, que não dizem respeito à palavra de Deus, estão tentando se infiltrar em nossas mentes, em nossos corações, em nossos lares. E o discurso da nossa época é que nós precisamos baixar a guarda, porque, afinal de contas, as coisas mudaram. Tudo tem se aperfeiçoado. E se você não guardar o seu coração, meu irmão, você vai se deixar levar por aquilo que Paulo chamou de vãs sutilezas de um mundo que já é de maligno. E não vai render a cabeça, que é Cristo Jesus. Portanto, dê ouvidos à mensagem da cruz essa manhã. Permaneça no bom caminho que conduzirá você a Jerusalém celestial. E aconteça o que acontecer, não saia desse caminho. Uma vez que Paulo nos diz isso, dos capítulos 1 e 2, ele finalmente chega no capítulo 3. Agora Paulo vai fazer algumas aplicações com base em tudo isso que ele nos ensinou e que eu procurei resumir até agora. De modo que eu gostaria que você olhasse comigo para o verso 1 do capítulo 3. E no verso 1 do capítulo 3, Paulo começa a compartilhar conosco aquilo que se espera daquele que nasceu de novo, daquele que é uma nova criatura. Nós estamos aqui em um grupo de homens, vamos trazer uma aplicação para nós hoje à noite. O que se espera de um homem de Deus que compreendeu o Evangelho da cruz ensanguentada de Jesus Cristo? Qual deve ser a postura espiritual desse homem? Qual a santa expectativa de Deus para com ele? Paulo compartilha algo conosco. Capítulo 3, verso 1, ele diz assim: portanto, houve um grande pregador congregacional, o Martin Lloyd Jones,
Ele dizia que toda a teologia que ele conseguiu aprender na vida dele consistia em fazer compreender o que significava um pois e um portanto. Ele sempre que eu estou lendo a palavra de Deus, eu aparece um pois e um portanto, como as minhas barbas de molho. Porque vem algo importante aí. Então, Colossenses capítulo 3, verso 1, Paulo diz: portanto, leia-se com base no que eu disse até agora, onde no capítulo 1, no capítulo 2, portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, meus irmãos da igreja congregacional Zona Sul, Congrega Sul, vocês ressuscitaram juntamente com Cristo ou não? Então busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem, meus irmãos, nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo aonde? Em Deus. Sim, é verdade, eu respondo junto com vocês. Nós ressuscitamos, espiritualmente falando, junto com Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se você é casado e ainda não tem casa própria, você tem que pagar o aluguel. Se a sua casa é própria, mas não está quitada, você tem que pagar a prestação. No final do mês, você tem que fazer a feira novamente, pagar a prestação do carro, da moto, a escola dos seus filhos, tem que ajudar na educação dos seus netos. Se você prometeu, meu irmão, você tem que cumprir. Se você deu a sua palavra, você tem que honrar. Se você é casado, respeite sua esposa. Se tem filhos, ajude a educar. Se tem netos, da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que todo mundo aqui tem um dia extremamente agitado, totalmente preenchido. Vocês hoje, por exemplo, seguramente, ou passaram o dia inteiro trabalhando e depois vieram para aqui, ou trabalharam pelo menos até 1, 2 horas da tarde, e à tarde foram fazer a feira, consertar o carro, levar a esposa para fazer alguma coisa, quem sabe o filho numa consulta, resolver alguma demanda que ficou pendente ao longo da semana, e agora estão aqui, cansados fisicamente, com problemas na mente, quem sabe, talvez até preocupados com os compromissos que tem amanhã, já pensando em como será segunda-feira, voltando alguém para o comércio, para a empresa, para a repartição pública, enfim. A vida de todo mundo é dessa forma. Nesse cenário, o apóstolo Paulo olha para nós e diz: mesmo levando tudo isso em consideração, o meu conselho para vocês é: pensem nas coisas que são do alto. Por quê, meus irmãos? Isso é importante. Porque fazer tudo isso que eu mencionei, até então, o homem, a semelhança de nós que estamos aqui hoje à noite, que ainda nem ouviu a respeito da coisa semelhante, consegue fazer. Ou será que vocês ainda não ouviram falar a respeito daquele Senhor, acerca do qual as pessoas olham para ele e falam assim: o fulaninho aí só falta ser crente. Esse camarada, gente boa, é bom marido, é bom pai, promete cumpre e paga. Está tudo em dia, graças a Deus. Olha a casa do homem, dá gosto de ver, só falta Jesus na vida dele. Você não pode se conformar meramente com isso, meu irmão. Porque se gente boa, até o ímpio consegue. Quando você chegar diante daquele grande trono branco, vai contribuir em muito pouco se você prometeu e cumpriu, se você comprou e pagou, se você nunca colocou uma atestado na empresa. Não vai ser isso que vai abrir as portas do céu para você. Ainda que você tenha um dia que precisaria de 48 horas para tanta demanda e preocupação que você tem, se você não pensar nas coisas do alto, você vai ter corrido em vão. Porque você vai estar correndo o risco de ter ganhado o mundo inteiro, com o risco de perder a sua alma. Você ressuscitou juntamente com Cristo. Você tem que honrar as suas obrigações de homem, mas você precisa pensar nas coisas que são do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Esse é o meu primeiro conselho para você hoje à noite. Busque as coisas que são do alto. E essa ideia de buscar, palavra grega, zotel, aponta para alguém que exige, que requer, que confia, que luta, requer diligência. Acho que Paulo já considerava essa carga horária de trabalho que nós teríamos, tantos compromissos, meu irmão, o trânsito aqui da capital, só Jesus para ter misericórdia, meu irmão. Pense nas coisas lá do alto. Guarde o seu coração. Nós não somos discípulos, nós somos cidadãos celestiais. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Busque as coisas lá do alto. Faça isso através das práticas devocionais, jejum, oração, leitura devocional diária das Sagradas Escrituras. Paulo diz nesse mesmo capítulo: habite ricamente, plenamente, abundantemente em vós. Não a fatura do cartão, eu sei que você pensa muito nela. Não a quantidade de prestações do carnê do carro, você pensa muito nele também. Não a quantidade de anos de financiamento do seu apartamento. Eu sou igualzinho a você, meu irmão. Comprei 77 anos também. Habite plenamente em você a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Paulo está nos dizendo nas entrelinhas desses conselhos que a nossa vida seria árdua, que a nossa vida seria difícil. Não é fácil ser casado e ser homem de Deus. Não é fácil ser pai de família e ser homem de Deus. Pelo contrário, é extenuante, nos cobrará caro. Em muitos aspectos custará, quem sabe, até a nossa própria vida. Mas é isso que Deus espera de nós. Entre as folhas do carnê que são pagas, as prestações que são cumpridas, a palavra que é dada e que é saudada, pense nas coisas que são do alto. Habite ricamente no seu coração a palavra de Cristo Jesus. Dito de outra forma, procure apresentar-se a Deus, meu irmão, pai de família que você é, sacerdote da sua casa que eu sei que você é, como pai de família, como marido, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que conhece o manual da máquina que você vai operar na sua empresa, mas que conhece muito melhor a palavra de Deus, que conhece cada rua de João Pessoa e região metropolitana como bom motorista de aplicativo que você é, mas que conhece muito melhor o que está de capa a capa das Sagradas Escrituras da palavra do Senhor. Você tem que ter para Deus, meu irmão. Você tem que ter para o céu. Você tem que ter para o que é sagrado. Você deve pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo habita. Como você pode fazer isso? Verso 16 desse capítulo. Como você pode pensar nas coisas do alto? Ora, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós temos dificuldade de fazer isso nos dias atuais, sobretudo por conta da muita tecnologia que nós temos. Se você for como eu, talvez você vai ter dificuldade de fazer a sua leitura diária das Escrituras. Mas se você der bobeira e olhar um meme, uma rede social, aquele vídeo curtinho, olha no relógio depois, eu ia passar 20 minutos, 30 minutos. E dessa forma a nossa vida vai passando. É mais um capítulo daquela série. É mais algumas horas diante daquele aparelho eletrônico. E o nosso tempo vai diminuir cada vez mais. Por que isso é importante? Porque nós morremos para tudo isso. E a nossa vida já está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque isso deve ser prazeroso para nós.
nós seremos manifestados com Ele. Nós seremos manifestados como? Diz o final do verso 4. Em glória. Meus irmãos, sabe o que Paulo está nos dizendo nesse capítulo 4, nesse versículo 4? Depois de nos exortar, como homens de Deus que nós somos, a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, porque nós já morremos e a nossa vida está oculta em Deus, Paulo está nos exortando a verdade inafastável de que naquele grande dia, quando finalmente a última trombeta soar e Cristo se manifestar, nós manifestaremos quem de fato nós somos. Quando eu me preparava para compartilhar essa breve reflexão com vocês, eu conversava com o meu Deus e eu dizia para Ele em oração: Senhor, não vai ter valor de nada, Espírito me falando. Se enquanto homem, ao lado dos meus irmãos, eu fui reconhecido como pastor, ministro da palavra, um homem chamado para pregar as insondáveis riquezas do Sagrado Evangelho. Se quando no final da jornada o Senhor se manifestar, a tua glória revelar em mim qualquer uma outra coisa que não o nome de Deus. Por que a igreja congregacional Zona Sul é importante? Porque uma coisa é reputação, outra coisa é caráter. Reputação é aquilo que as pessoas sabem ao seu respeito, mas caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia, caráter é a sua face. Reputação pode fazer de você rico ou pobre, mas caráter é o que faz de você feliz ou infeliz. Reputação é o que as pessoas vão dizer de você no dia do seu funeral. Caráter é o que Deus vai dizer de você no dia do seu julgamento. Quando Cristo Jesus se manifestar, o nosso caráter será manifestado com Ele. E pouco contará a fama que tínhamos, os congressos em que pregamos, os livros que escrevemos, as pessoas que curtiam as nossas postagens nas redes sociais. O que contará é quem de fato você é. E a minha pergunta para você hoje à noite, meu irmão, é a mesma pergunta que eu me fiz, me preparando para viajar aqui. Quem nós seremos quando Cristo se manifestar? Dito isso, meus irmãos, Paulo nos oferece uma série de conselhos para nos ajudar a sermos revelados por Ele como aquilo que nós devemos ser, homens de Deus. E as palavras que Ele vai compartilhar conosco agora só podem ser cumpridas se você nasceu de novo. Se você já é crente, essa palavra, a partir de agora, é para você. Porque eu creio com toda a força do meu coração que aquele colega, aquele amigo, aquele irmão que ainda não compreendeu a mensagem da cruz sacramentária, ele não pode, em hipótese alguma, cumprir aquilo que Paulo vai nos propor a partir de agora. Ele precisa do capítulo 1 e do capítulo 2. O capítulo 3, irmãos, do verso 5 em diante, só para quem é crente. Como eu sei que você já ressuscitou com Cristo, é para você, meu irmão. Quais são os conselhos para aqueles que querem ser manifestados com Cristo em glória? Quais são os conselhos da palavra de Deus para aqueles que querem de fato triunfar com Cristo e passar a eternidade com Ele? Paulo diz assim, verso 5, olha a ordem, primeira palavra do verso 5, na minha versão, revista e atualizada. Paulo diz, fazei, repita comigo, fazei. Faça morrer, meu irmão, a sua natureza terrena. E Paulo vai trazer uma série de exemplos. Não é uma lista exaustiva, é uma lista exemplificativa. Paulo vai pensar uma miscelânea de comportamentos que não devem estar presentes na vida do homem de Deus, que só devem ocorrer na vida dele por acidente, por deslize, por uma fatalidade, mas ele deve se arrepender, pedir perdão e buscar em Deus forças para melhorar nesse aspecto. Paulo está escrevendo para quem ressuscitou com Cristo, para quem não é criatura, para quem tem testemunho.
essência. Nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha para o verso 7 do capítulo 3, Paulo diz: nessas coisas vocês andavam quando? Outrora, no passado, no outro tempo, quando vocês ainda viviam nelas. Mas isso foi lançado no mar do esquecimento, irmãos. Mas nós já fomos alcançados, mas nós já fomos lavados, mas nós já fomos regenerados, nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O nosso telefone é santo, as nossas conversas por aplicativo são santas, a nossa vida na empresa é santa, na repartição é santa, na rua onde nós moramos é santa, no bairro santa, na cidade santa. Nós somos hoje homens que podemos deixar esse aparelho aqui em qualquer lugar para qualquer pessoa atender se tocar, porque nós não temos o que esconder. Nossos aplicativos de conversa, as nossas esposas e filhos podem ler. O que nós curtimos, quando é publicado algo nas redes sociais, qualquer pessoa pode ter acesso. Porque nós somos homens de Deus. Nós não estamos preocupados se alguém fizer uma visita fortuita lá na empresa e perguntar para o irmão fulano. Todo mundo sabe quem nós somos. A gente promete cumpre para. Errou, pede perdão. Quando erra, não falha. Ninguém é perfeito. A Bíblia nos deixa claro que no mundo nós teremos aflições, somos imperfeitos, é verdade. Só seremos perfeitos quando tivermos um corpo de glória. Lá nas bodas do Cordeiro, devemos perseguir a santidade, a estatura perfeita de varões que somos em Cristo. É claro que sim. Atingiremos nessa vida? Não. Mas perseguiremos esse objetivo. Podemos não ser o melhor marido do mundo, mas nós lutamos para ser. Talvez nós não sejamos os melhores pais do mundo, mas essa é a nossa missão. Talvez eu não seja o melhor funcionário da empresa, mas todo mundo sabe que eu me esforço. É a vida do crente, irmãos. É a vida de quem nasceu de novo. E aí nós chegamos ao ponto alto dessa nossa breve reflexão de hoje à noite. Os problemas que foram pensados pela liderança para nós tratarmos mais detidamente hoje à noite aqui. Como diz, verso 8: agora, porém, já que vocês deixaram tudo isso para trás, se despiram do velho homem que se corrompe e se renovaram do novo homem que se renova para a maior glória de Deus, despojaram-nos de tudo isso. Aí Paulo vai dar alguns exemplos. O primeiro deles é uma das palavras que foi pontuada pela liderança. O primeiro deles é um problema nosso, do que nós devemos nos livrar: a ira. A ira, da raiva, do impulso violento, do desejo de fazer com a nossa própria mão. Por quê? Tiago capítulo 1, verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira só produz justiça no seu conceito, não no conceito de Deus. E como Deus precisa trabalhar isso em mim, irmãos, e em muitos outros irmãos. Porque sabendo que esse é o mal incontido, o Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Não dê um murro na mesa de casa, não, na frente da sua esposa, dos seus filhos. Quem manda aqui sou eu. Qualquer um de nós pode fazer isso, irmãos. O que é que nos impede de fazer isso? É o fato de sabermos que daqui a pouco nós estaremos na presença de alguém que é mais macho que nós. E ele vai dizer: é você que dava um murro na mesa, deixava os seus filhinhos comendo, tremendo. Vem cá, dê um murro aqui no meu trono, quero ver se você acaba macho.
A Bíblia diz que os montes e os mares fugirão da presença dele. E enquanto os montes e os mares estão fugindo, os pecadores vão estar dizendo assim: ó montanhas, caiam sobre nós! De tão aterrorizante que ele é. Ele é santo, e santo, e santo. Se ire. Você vai se irar, eu vou me irar. Que Deus nos dê força para nós não pecarmos, para não darmos um mau testemunho. Isso nos leva à segunda palavra que foi pontuada pela liderança dos homens: ira. Em segundo lugar, impaciência. É um pavio curto. Meus irmãos, nós podemos pecar sobre muitos aspectos, em muitas áreas do nosso cotidiano. Eu vou pontuar uma área aqui: o trânsito. Meus irmãos, a quantidade de pecado que deve acontecer no trânsito daqui de vocês deve ser uma coisa assim de encher os olhos. Porque lá no interior do meu Deus já está complicado. Imagina aqui. Eu sei do que vocês passam aqui, irmãos. Mas é justamente nesses momentos de maior dificuldade que nós mostramos para Deus onde se encontra no nosso coração. Depois dessa mensagem, você não vai sair daqui sem cometer mais nenhum pecado no trânsito. Não é disso que se trata. Glória a Deus. Mas depois de momentos como esse, irmãos, Deus deve nos dar sensibilidade espiritual suficiente para nós errarmos, e nós vamos errar. Quem sabe ainda hoje, talvez. Mas quem sabe daí a pouco, quando a cabeça esfriar, nós pararmos assim e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu errei novamente, pequei. Tem mal testemunho aqui, tem misericórdia de mim. Eu quero acertar também nessa área. Uma grande missionária chamada Ellen Rosenberg fundou um hospital na região da África. Era muito difícil, muito pobre, ela sozinha, como médica, lidava com 250 enfermeiras e enfermeiros, todos eles formados por ela própria. Cuidava de centenas de pessoas diariamente no hospital improvisado, sob lonas e palha. Ela estava às vezes tão extenuada que lhe faltava paciência. E ela começava a tratar os seus amigos mal, os seus assistentes mal, os seus pacientes mal. Era uma mulher de Deus, uma missionária, cheia do poder do Espírito Santo, que estava ali para falar das igrejas espirituais, mas que era impaciente. Um dia, um dos enfermeiros olhou para ela e falou assim: missionária, eu gostaria de, com todo respeito, dizer algo para a senhora. Da maneira com que a senhora tem atuado em nosso meio, a senhora pouco nos ajuda. E aquela mulher que já era impaciente, explodiu de vez: mas eu cuido todos os dias de centenas de pessoas, faço os partos dos seus filhos, curo as suas enfermidades, opero as suas cirurgias, e como eu ajudo pouco? E aquele homem, muito solenemente, disse: a senhora nos ajuda muito pouco, porque tudo isso que a senhora mencionou só é suficiente para nos salvar aqui. Para nos salvar aqui, qualquer médico serve. Deus mandou a senhora aqui para a senhora me salvar aqui, mas para, sobretudo, me salvar lá, no povo. Salvar o nosso corpo é muito pouco, missionário. Nós queremos que a senhora salve as nossas almas. Mas com seu testemunho, a senhora não nos ajuda a salvar ninguém. Você pode ser o melhor profissional da sua área, mas se o seu testemunho não estiver à altura, você vai estar ajudando muito pouco. Eu quero dar um conselho a você. Talvez a sua impaciência seja fruto da sua agenda muito lotada. Que conselho eu gostaria de dar a você? Tenha cuidado. Ativismo não é sinônimo de vida bem aproveitada. Tem muita gente que está fazendo muito, mas que está contribuindo. Tem muita gente boa que está fazendo muito, mas que está contribuindo pouco. Você nasceu para quê, irmão?
Qual a razão de ser da sua vida? Você é bom e quê? Deus chamou você para quê? Pelo que você está disposto a dar a sua vida? Invista nisso. Encontre o seu campo de lentilhas e o defenda. Raiva, fora com ela. Impaciência, fora com ela. E Paulo segue, a partir do verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com seus feitos e se revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Dito isso, ele diz: qual o antídoto para a raiva, para a impaciência, de mais pecados que ele mencionou? Ele diz, verso 12: revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. E essa última palavra é a palavra que eu quero pontuar: longanimidade. 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 Quem é o longânimo? Segundo os nossos irmãos gregos, é aquele que tem um fôlego comprido. O antídoto para a raiva, para a impaciência. Ele diz para mim, irmãos, foi igualzinho a vocês. Já fico com a mão preparada na buzina. Se o sinal ficar verde, o cara vai sair com 37 milésimos, eu já buzino. Eu deixo dando um segundo. Você tem essa sensação também? O sinal ficou verde, o cara vai ficar buzando. Eu não acredito, não. Já deu tempo, né? Às vezes você dá uma bobeira, você segura o colega que vem no carro de trás 2 segundos. Você já viu a cara que ele faz quando o carro dele está passando pelo seu? Aquela cara assim de: se eu pudesse, eu saía daqui, aí você ia ver. Né? Misericórdia, você vai interceder, Senhor, tenha misericórdia. Você dá essa olhadinha também, meu irmão? O cara dá aquela bisonhada na sua frente do carro, você consegue ultrapassar, você dá aquela olhadinha. Não são! Longanimidade é o fôlego comprido, é aquela respirada, meu irmão. Segundo os nossos irmãos psicólogos, psiquiatras, que trabalham na área das nossas mentes, essa respirada pode livrar você de acabar com a sua vida. Quantas pessoas, numa fração de segundos, olham para o desastre que se encontra na vida delas, se perguntando assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque o cara demorou a sair do sinal verde, porque o veículo estava um pouco lento, ou quando de uma palavra atravessada, de um gesto impensado, de um comportamento que poderia ser simplesmente ignorado. Me faz pensar em Moisés. Vamos pensar em Moisés, todo mundo aqui, 2 segundos da nossa vida preciosa. Deus diz assim para Moisés: Moisés, vai lá e ordena a luz. Cerca de 5 milhões de pessoas todos os dias nos ouvidos de Moisés. Você só tem uma pessoa, que provavelmente é a sua esposa, meu irmão, e você tem dia e você sabe como é. Imagina 1 milhão. Quando Moisés viu a pedra, estando ele com o cajado na mão, o que foi que ele fez? Oi, irmãos, eu já tive tantas conversas com Deus por conta dessa passagem. Você já leu o último capítulo de Deuteronômio? Irmãos, que a oração de Moisés é de fazer o sertanejo chorar. Moisés em cima da montanha: por favor, Senhor, deixa eu passar. E Deus olha nos olhos de Moisés e fala assim: baixa, Moisés, não toque mais nesse assunto. Por conta de 2 pancadinhas na pele, que
Irmãos, todo pecado é contra Deus. Aquela buzinada é contra Deus. Aquele olhar quando você ultrapassa é contra Deus. O soco na mesa é contra Deus. O grito na esposa é contra Deus. A ignorância contra os filhos é contra Deus. O palavrão, a pornografia na internet, a piada indecorosa na conversa por aplicativo. Não é pecado contra o próximo. Não é pecado contra o outro motorista. Não é pecado contra o desconhecido que você jamais vai ver naquela esquina. Todo pecado é contra Deus. Por isso ele diz, verso 3, olha como ele ganha outras coisas. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Agora olha para o verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Verso 17. E tudo que fizerdes dirigido, trabalhando na empresa, conversando com o cônjuge, educando o filho, seja em palavra, seja em ação, faça tudo como? Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança em Cristo. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Deus precisa de pessoas que lidem com a ira, com a impaciência e com o domínio próprio, uma longanimidade sobre a face da terra. O motorista do lado pode saber que você é crente. O seu vizinho que mora na mesma rua que você, vê você vindo para a igreja com a vida na rua. O seu colega de trabalho observa o seu testemunho. A sua vizinha que tem um marido descrente, quando dobra o joelho, talvez possa pedir a Deus para que ele dê um marido igualzinho ao marido da vizinha dela, que é crente e cada dela bem. Deus espera muito de nós, irmãos. E eu gostaria de falhar em quaisquer outras áreas da minha vida. Eu só não queria desapontar o meu Deus. Eu quero viver muito, irmãos. Mas eu me preocupo com o que vocês vão pensar de mim se eu morrer hoje. Me preocupo acerca de como a minha esposa vai pensar em mim. Que testemunho os meus filhos vão levar para o resto da vida deles. Porque no final das contas é só isso. Mas sobretudo eu me preocupo pela maneira com a qual meu Deus me receberá quando eu estiver diante dele. Eu não quero, irmãos, pregar para milhões de pessoas, ser conhecido no meu país e quem sabe até no mundo inteiro, ser agraciado com as laureas humanas. Eu só quero ser recebido pelo meu Deus e receber a minha herança. Porque isso vai fazer tudo valer a pena. Se eu receber toda espécie de reconhecimento humano e não passar toda a eternidade ao lado da minha esposa e dos meus dois filhos, de que valeu a pena tudo isso? No céu não entra em coxões, só grandes homens de Deus. E nós estaremos lá, cansados, feridos, mancando, sangrando, não importa, nós estaremos lá. Eu quero fazer 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas, a nossa união com Cristo glorificado é o que nos oferece as condições mínimas necessárias para termos muitas coisas sobre a face da terra. A ira é nossa, a paciência de Deus, a impaciência é nossa, mas a tranquilidade de Deus.
A falta de domínio próprio é nosso. Ao longo da humanidade é do Senhor. Aquilo que não há em nós, há nele. Busquemos nele. Busquemos nele. Em segundo lugar, apenas quando nós nos relacionamos com Cristo, em primeiro lugar, é o que Paulo diz nos capítulos 1 e 2, nós podemos viver plenamente os conselhos que ele dá nos capítulos 3. Se você entrou aqui hoje à noite e ainda não teve a oportunidade de se dobrar na mensagem da cruz ensanguentada, hoje pode ser a noite. Venha a Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, porque não há salvação em nenhum outro. Visto que não há nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, só há salvação em Cristo Jesus. Se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração você crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Venha a Jesus e seja salvo. E finalmente, em terceiro lugar, meus irmãos, não há nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há nenhuma história de vida tão difícil que Deus não possa reescrever. Talvez, meu querido irmão, você tenha vindo para mais esse encontro de homens, vivendo uma realidade difícil em casa. Eu quero dizer uma coisa muito solenemente para você hoje à noite. Deus tem poder de lhe dar um novo casamento. Deus tem poder de mudar o relacionamento que você tem com o seu cônjuge. Talvez você tenha vindo hoje à noite aqui e tenha deixado um filho passando por sérios problemas em casa. Quero dizer uma coisa preciosa para você, meu irmão. Deus pode tornar o seu filho um pregador do Evangelho. Deus pode tornar o seu filho embaixador do reino dos céus. Não há nenhum poço de melancolia, de depressão, desesperança, desassossego, violência, vício do qual o Espírito Santo não possa resgatar. Não importa quão fundo do seu filho possa ter chegado, no poço do qual ele se encontra, o Espírito Santo pode resgatar o filho e pode fazer dele uma nova criatura. Há poder no Evangelho da cruz ensanguentada. Há poder no Evangelho da cruz ensanguentada. Desejo no meu coração que você leve para sua casa quem você veio buscar hoje à noite aqui. Se for uma nova história, que Deus permita que você leve a nova história. Se for uma mudança no seu casamento, que você leve essa mudança. Se for uma reestruturação do seu relacionamento com o seu filho, que você leve isso para sua casa. Que Deus sonhe o seu coração, entenda a sua mente e permita que você leve para casa que você veio buscar hoje à noite nesse lugar. Em nome de Jesus. Que Deus nos conceda paciência, que Deus nos conceda temperança, que Deus nos conceda longanimidade. Vamos orar, meus irmãos.